Paz do Senhor Jesus, igreja. Aproveitando que vocês já estão em pé, e abre a Bíblia comigo, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Eu estou realmente maravilhado com o que eu já vi, o que eu já senti hoje aqui. Foi diferente, viu, irmãos? Confesso para vocês que o nosso corpo humano, ele não suporta tanta glória. Por isso que nós temos que receber um corpo glorificado, né? Para morar com Deus. As pernas tremem. Alguém sentiu algo assim? Você sente assim? O corpo trêmulo. Eu estou com o corpo trêmulo aqui, o corpo tremendo, porque quando eu ouvi o irmão abrir o culto, ele leu Atos 19. Eu estava no hotel pela manhã e tinha preparado um assunto, e quando eu acordei, o Senhor colocou Atos 19 no meu coração. Aí eu levantei depressa, peguei a Bíblia antes da reunião que tivemos e li esse texto, dei uma lida no texto, e o irmão começou a falar sobre o Espírito Santo. Falei, meu Deus, se não é o Espírito Santo dirigindo esse culto, não tem outra coisa. É o Espírito Santo. Vamos ler Atos 19 então, queridos? Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Quem são discípulos? Seguidores de Cristo. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam novas línguas e profetizavam. Aleluia, levante a mão. Jesus, as mãos da igreja estão levantadas. Ninguém está dobrado diante de uma imagem de escultura. Ninguém está dobrado diante de um Deus morto que não pode fazer nada. Mas estamos diante do Deus que fez os céus, do Deus que fez a terra, do Deus que batiza com o Espírito Santo, do Deus que renova vidas, que renova coração e que invade a alma do homem. Eu creio no poder desta palavra. Eu creio que essa palavra e ela vai produzir, ó Pai, o efeito que ela foi mandada, e alguém vai ser renovado. Alguém vai ser renovado pelo teu Espírito. Alguém vai sentir o gozo na alma, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se assentar, meus amados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus, com glória a Deus, com aleluia. Queridos irmãos, eu imagino a multidão que nos acompanham agora pelos rádios, pelas redes sociais, o coração desses irmãos ardendo para estar aqui, querendo ouvir também um pouquinho dessa palavra de perto. Só que o Deus que nós servimos é Deus de perto e é Deus de longe também. Quem crê que Deus pode batizar alguém com o Espírito Santo lá na casa? O pastor Analberto, quando orou, eu senti ele orando nesse afinco assim, de Deus tocar em alguém do outro lado. Quem de vocês que quando não estão aqui acompanha pelas redes sociais?
Olha aí, olha que coisa. Todo mundo aqui acompanha. E é maravilhoso. Então, os irmãos também de casa recebam a glória de Deus. Irmãos queridos, esse texto ele é muito importante para nós. Nós vamos meditar nele e nós vamos extrair coisas boas aqui, apesar da nossa simplicidade, dificuldade que temos da palavra de Deus. Ela é bem profunda, mas o homem é muito limitado. Mas esse texto ele é para nós muito interessante, meus queridos e amados, porque eu vejo Paulo chegando. Eu estou falando do maior, do mais notório apóstolo que colocou a base, o fundamento do cristianismo para o mundo. Paulo foi um homem muito importante para que o evangelho fosse difundido, seja pregado em todas as nações. O apóstolo Paulo ele é muito importante para isso. E quando ele chega, meus amados, em Éfeso, ele acha alguns discípulos. E numa conversa com esses discípulos, ele pergunta para eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Vocês estão falando que creem em Jesus, vocês já estão cheios do Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles vão dizer assim: nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Tudo bem. A primeira coisa que eu acho interessante nesse texto é o grande apóstolo, o homem da sabedoria, o homem da letra, o homem do conhecimento, o homem que tinha estudado nos pés de Gamaliel. Chegar aos pés de Gamaliel para estudar não era para qualquer um. Tinha que ter condições financeiras, tinha que ter um conhecimento, um jovem esforçado, não era qualquer jovem. E ele tinha estudado, né? Era um Harvard de hoje, como diz o anjo, uma universidade como Harvard. Estudar aos pés de Gamaliel, irmão, era coisa muito notória. E ele tinha estudado nos pés de Gamaliel. Mas eu descobri uma coisa, que os anos do chamado de Paulo não fez ele esfriar na fé. Paulo tinha uma chama acesa no seu coração. Irmãos, é muito bonito isso, né? Ele chega e a pergunta dele não é sobre calvinismo, não sei das quantas, não. O negócio é prático. Vocês têm o batismo com o Espírito Santo? Vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eu começo a entender aqui que o foco da igreja é a busca pelo batismo com o Espírito Santo. A pergunta é esta: você já toca na orquestra, tudo bem, mas você já recebeu o batismo com o Espírito Santo para tocar na orquestra? Você já é até obreiro, ou seja, você já recebeu o batismo com o Espírito Santo para ser obreiro? Essa é a pergunta de Paulo. E eu entendo, meus amados, que esse assunto não é um assunto restrito a Paulo apenas. Essa preocupação não é só de Paulo. O próprio Jesus, meus amados irmãos, no livro de Lucas, vamos dar uma passadinha por lá, capítulo 24 de Lucas, o Senhor Jesus, ele condiciona o fazer a sua obra a estar cheio do Espírito Santo. Capítulo 24, meus amados, de Lucas, o verso de número 49. Aleluia. Eis que sobre vós eu envio o quê? A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa preocupação também era de quem? De Jesus. Ele está dizendo assim, eu quero muito que vocês preguem, eu quero muito que vocês cantem, eu quero muito que vocês exaltem o meu nome, eu preciso que a obra aconteça na terra, mas vocês precisam ser revestidos pelo Espírito Santo. Irmãos, há uma diferença de vestido e revestido. Vestido, o Espírito Santo você recebe quando você crê. Quem convence o pecador ao arrependimento é o Espírito Santo.
Você ter o Espírito Santo na tua vida, é como o jovem contou o testemunho aqui, ele recebe o impacto da palavra, ele passa por um processo, ele vai transformando a sua vida, o Espírito Santo vai fazendo a metamorfose, a transformação, ele vai sendo mudado. Ele perde o prazer pelo mundo, ele perde o prazer pelas coisas dessa vida, ele vem para a igreja, e quando ele vem para a igreja, ele sente uma necessidade de um revestimento. O que é isso, irmãos? É esse revestimento que é a proteção. É esse revestimento que te garante vitória, que faz com que você suporte as lutas e as tempestades sem cair. É o revestimento espiritual. Quando vem o inverno em Curitiba, o inverno frio, já vi aqui com menos 2 graus, como chegou a menos 4, e você está com a sua roupa, está vestido, mas a sensação é de nudez. Se você não estiver revestido com um casaco especial, com uma touca especial, bem revestido, você não consegue enfrentar o frio que corta, que dói. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês vão ser enviados como lobo, como ovelha no meio de lobos. A luta vai ser travada na faculdade, a luta vai ser travada no trabalho, mas vocês vão estar revestidos pelo meu Espírito Santo. Alabaçúria. É coisa tremenda, meus amados. Vocês precisam estar revestidos pelo Espírito Santo. A pergunta dele é essa: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí a pergunta parece que ela é tão antiga, mas ela é atual. Irmãos, nós estamos notando que o tempo vai passando e nós não pregamos mais sobre o Espírito Santo. Eles vão dizer assim: peraí, nós nem ouvimos, ou seja, faltava o quê? Mensagens, faltava pregação. Sabe por quê? Porque as pregações hoje da internet é pregação de dinheiro, é pregação para ficar rico, é pregação de cura divina, é para encher caminhão na internet. Por que não prega sobre batismo com o Espírito Santo? Porque tem que ter renúncia, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Ninguém recebe batismo com o Espírito Santo se não passar por um processo de mudança e transformação. Nós não ouvimos que haja Espírito Santo, sabe por quê? Nós, quando éramos novos na fé, vivíamos uma época, o pastor Ademar muito mais que nós, os obreiros tinham um afinco pela busca pelo Espírito Santo. As moças queriam ser cheias do Espírito Santo. Na nossa época, nós queríamos ser cheios do Espírito Santo. Mas hoje as coisas estão mudadas, meus amados. A briga é para quem canta mais bonito, a briga é para ver quem prega mais bonito. Eu vou dizer para você uma coisa: ninguém canta bonito sem o Espírito Santo, ninguém prega bonito sem o Espírito Santo, ninguém vence o mundo se não tiver a presença desse Espírito Santo na nossa vida. Nós nem ouvimos falar de Espírito Santo. O que eu entendi essa repreensão? É Deus dizendo assim, ó, é preciso colocar culto na igreja e orar. É o que o nosso pastor tem feito nos últimos dias. Eu tenho visto ele fazer isso, orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Eu estava sentado ali, irmão, e sentia que hoje Deus quer batizar alguém com o Espírito Santo. Tem crianças para Deus batizar com o Espírito Santo. Tem adolescentes para Deus batizar com o Espírito Santo. Tem jovens para Deus batizar com o Espírito Santo. Tem alguma coisa para Deus fazer nesta tarde aqui? Tem alguma coisa? Bendito seja o nome do Senhor. Nós nem ouvimos ainda que haja Espírito Santo. Primeira pergunta de Paulo: não sabe do Espírito Santo? Tudo bem, então eu vou ver a base. Eu vou ver a base desse povo, porque eles não ouviram falar de Espírito Santo. Em que batismo foste batizados? Ele quer ouvir sobre o batismo. Ele quer ver sobre a fé, o fundamento da fé cristã. Como é que foi o seu batismo? Espera aí, vamos voltar. Como é que foi o seu batismo? Você lembra como é que foi o seu batismo, seu Nelson? Você lembra do batismo nas águas? Em que batismo você foi batizado? O pastor batizou você nas águas, falando que existia o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Foi assim? Então, hoje nós temos que levantar esse questionamento.
Porque não adianta chegar aqui orando para Deus batizar com o Espírito Santo alguém que às vezes não passou por um verdadeiro batismo, tomou banho na piscina, mas não sabe o que é batismo nas águas, tomou banho no tobogã, tomou banho na cachoeira, tomou banho no mar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que batizaram, meus amados irmãos, no meio de uma brincadeira, no meio de um ginásio. Mas e você? O seu batismo, o que representa para você? Ah, fomos batizados, pastor, lá no dia tal, na data tal e tal. E agora, você recebeu também o batismo com o Espírito Santo? Não, pastor, não recebi. Então é hora de você começar a buscar. Esse grupo aqui vai dizer assim, ó: nós fomos batizados no batismo de João. Irmão, era um costume em Israel, esse batismo, esse tanque assim, de chegar e mergulhar e batizar uma pessoa, era algo absolutamente normal na terra de Israel. Eles chegavam e se batizavam. Não foi só apenas o batismo de João, existiam outros. Ele está dizendo assim, ó: João apontava o Cristo, mas agora nós vamos batizar vocês em nome de Jesus Cristo. Vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E está dizendo agora assim, ó: e eu vou impor as mãos sobre vocês, depois de batizados, para vocês receber o Espírito Santo. Eu comecei a pensar sobre isso, impor as mãos para receber o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o Espírito Santo para vir, demanda muito de onde você está congregando, de quem está colocando as mãos sobre a tua cabeça. O Espírito Santo demanda muito para vir com quem você está se relacionando. Colocar a mão na cabeça fala de proximidade, fala de contato com quem tem Deus na vida. Deixa eu repetir mais uma vez para vocês. Eu tinha 12 anos, pensa num rapaz lá do interior. Você ouviu falar de Jeca Tatu? Aquele rapaz lá do mato, bruto. Não tinha Bíblia, pastor Anjo. A trinitariana, os gideões davam um Novo Testamento. Eu tinha um Novo Testamento. E eu tinha um primo, mas crente. Eu gostava daquele primo meu. Eu tinha 12 anos. E um dia fomos orar na minha casa, a salinha lá da casa. Fomos orar. E fui joelhei perto do meu primo. E o meu primo começou a orar. Eu falei: eu não vou levantar enquanto meu primo não levantar. Não tinha luta, não tinha problema com cartão de crédito, nem existia, né, irmão? Dinheiro não tinha também. Problema, iPhone não tinha. Samsung, Deus me livra. Zap não existia. Instagram, Deus me livra. Esperava uma vez no mês para ganhar o chinelo tio, Havaiana. E comecei a orar, com 12 anos. E fui orando com meu primo. Meu primo foi orando. E aquele calor de Montes Claros, derretendo de tanto suar. Ao cabo de 40 minutos, eu senti um negócio diferente. Eu não sei o que aconteceu, a língua começou a enrolar. E o primo meu do meu lado, e a língua enrolou, e eu não conseguia mais falar outro idioma. A língua enrolou e eu comecei a falar mistério com Deus. Um negócio gostoso aquilo, né, irmão? E o Espírito Santo envolveu assim. E fui falando língua estranha, eu não conseguia parar mais. Aquilo foi algo gostoso, mas muito bom. Mas eu não entendi. Ninguém chegou para mim e falou assim: você foi batizado com o Espírito Santo. Não teve isso não. Não tinha isso. No outro dia meu pai acordou de manhã e falou: filho, pega o cabresto. Sabe o que é isso, irmão? Vai pegar o cavalo no mato, no pasto. Peguei o cabresto, estou caminhando no meio do mato. De repente, pastor Nelson, tinha um pé de jatobá. Eu comecei a olhar para aquele pé de jatobá. Um menino de 12 anos. Comecei a chorar. Não entendia muita coisa e chorar. E comecei a falar aquela mesma língua que eu tinha falado na noite anterior. Alabasteira barras. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Vocês precisam entender isso, irmãos. Não adianta nada você estar aqui vazio. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser batizado com esse Espírito Santo. Você vai vencer a luta, e é pela imposição das mãos. O que eu quero dizer, eu contei esse pequeno testemunho para vocês, para enfatizar, para mostrar que a presença do meu primo perto de mim foi fator decisivo. Se eu tivesse ficado perto de um jovem que jogava bolinha de gude, que ficava no Instagram, eu não teria sido batizado naquele momento.
O que eu quero dizer é que nós pregadores somos culpados. Porque se nós fizermos o culto, e no culto nós fizermos uma oração para Deus batizar com o Espírito Santo, Deus pode batizar alguém enquanto nós pregamos a palavra. Mas a preocupação nossa está com outras coisas, meus amados. Vamos orar por cura divina, vamos orar para isso. Chega gente com, eu sei que tem gente com porta de trabalhos, precisando de emprego, precisando de prosperidade na empresa, precisando, meus amados, de paz conjugal. Mas o mais necessário nos últimos dias é ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ter a preocupação de Paulo. Irmãos, a igreja primitiva levava isso tão a sério, essa questão do Espírito Santo. Nós não somos pentecostal por um acaso, não. Esse pentecostal não é só da placa, não. Ah, pastor, podia até arrancar esse pentecostal. Não, esse pentecostal tem que continuar aceso no nosso coração. Quando Jesus, eu li com vocês em Lucas 24, o Senhor Jesus afirma: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Qual foi o que os discípulos fizeram? O que eles fizeram? O que os apóstolos fizeram? Vamos ficar aqui no cenáculo e não tem outra conversa. Nós vamos ficar aqui no cenáculo fazendo o quê? Orando. Não vamos fazer mais nada. Vamos fazer o quê? Não, nós vamos sair para pregar onde, Pedro? Lugar nenhum. Por quê? Nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós vamos cantar onde? Lugar nenhum. O assunto nós aqui é: Senhor, queremos o Espírito Santo. A conversa foi só essa com Pedro, meus amados. Eles começaram a orar: Senhor, cadê a promessa que o Senhor tinha para nós? Eles levavam isso muito a sério. E quando eles recebem a variedade de línguas, eles entenderam que agora estavam aptos para fazer o trabalho, que agora estavam preparados para a grande obra. Deus quer levantar pessoas aqui revestidos com a presença do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Paulo, ele vai passar um tempo na igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos. Muitos doutores, existiam homens ali com conhecimento muito grande, homens que tinham uma boa faculdade mental, física, intelectual, sabiam de tudo. Mas esses homens entenderam que eles precisavam do caminho do Espírito Santo, e eles foram buscar e começaram a orar. Aleluia. Barnabé, Saulo e tantos eles ali orando e jejuando, e o Espírito Santo começou a agir, e o Espírito Santo começou a operar, e o Espírito Santo começou a separar. Só pode sair para fazer a obra depois de cheio do Espírito Santo. O Senhor está dizendo que nós estamos vazios, nós estamos precisando de renovo espiritual, nós estamos precisando de uma nova dose de unção da parte de Deus. Bendito seja. Eu gosto muito daquele texto de Atos, capítulo de número 8. Vamos lá. Meu Deus do céu. Atos capítulo 8. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja primitiva levava isso muito a sério. Atos 8. O capítulo 8 de Atos fala com a gente, irmão, sobre a pregação e o ministério de Filipe. Filipe prega em Samaria. Paralíticos levantavam da cama, demônios saíam, gritando, o diabo expulsava demônio. O negócio, não precisava de mais nada. Até o mágico da cidade, o macumbeiro da cidade, creu no Senhor. Até o mágico. Tudo está mil maravilha. A notícia chega lá na igreja primitiva. Atos capítulo 8, 14. A liderança da igreja. Eu falei de Paulo, que era um grande líder, e agora eu vou falar de Pedro. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá, quem? Pedro e João. Para quê? Para levantar os paralíticos? Não, os paralíticos estavam de pé. Para quê? Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Para um pouquinho. Qual era a oração naquele dia? Pedro chegou lá e disse assim: Pai do Senhor, irmãos, estamos chegando aqui no culto, viemos fazer o trabalho da obra de Deus,
Mas o Senhor Jesus, quando estava para subir a sua ascensão, ele disse para mim que era para mim ficar em Jerusalém juntamente com os discípulos, até que do alto fossem revestidos de poder. Nós ficamos, o Espírito Santo desceu, nós fomos cheios do Espírito Santo, aleluia. A igreja está batizada com o Espírito Santo, e nós ficamos sabendo que vocês aqui também gostam da palavra. E se vocês gostam da palavra, nós viemos aqui para orar, para vocês receberem dons espirituais. Ora basteira raci, xandala subia. Eu vou fazer isso aqui, sentado mesmo onde você está. Se você crê, levanta as suas mãos aí. Quem crê que Deus pode batizar com o Espírito Santo, sentado mesmo onde você está. Senhor, se essa palavra é dirigida pelo Senhor, se essa palavra é orientação do Senhor para a tua igreja, sentado onde os irmãos estão, batizem eles, batiza crianças, batiza jovens. Xarabaste, xandalabasúbia, alabas. Pedro orou, Pai, para que Samaria recebesse o Espírito Santo. E eu agora, Pai, juntamente com esses pastores, estou orando, Pai, para nossa sede nacional ser chacoalhada com teu Espírito Santo. Shabaste Ramanai, Urianda Labas, Rabaste, Xandalabas. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor ainda batiza. Alabassúria, jovens, sejam renovados agora, sejam batizados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala novas línguas, em nome de Jesus. Seja cheio. Shabasteirabas, Shabaraia, súbia, Iria, Ciandas. O Espírito Santo procura onde pousar. Ele procura um coração para ele entrar. Recebe a palavra, e junto com a palavra, os dons do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. O Senhor ainda manifesta. Alabasteira manahas, Shabaia súbia. Renova, Pai. Eu creio na tua palavra. Glória a Deus. Abre o coração, irmão, abre o coração. Esquece o que está lá fora na tua vida. Você precisa abrir o teu coração. Você não pode ficar aqui dentro desse jeito não, meu irmão. Você precisa abrir o teu coração e ser renovado por Deus. Pedro e João, escuta um pouquinho mais. Pedro e João descem para lá com exclusividade para orar para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. E diz a Bíblia que quando eles oram, meus amados irmãos, porque diz o texto, verso 16, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa lá de Atos 19, eram só batizados em nome de Jesus. Não basta por isso não. Não basta ser batizado nas águas não. Você não vai ficar de pé. O inverno está aí, a frieza está aí. Você não pode ser um crente frio não. A frieza vai te matando. De repente você não consegue nem levantar a mão para dar um glória a Deus mais. Isso escandaliza.
A frieza vai vindo, você perde a alegria de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Passa a dizer assim: não, é melhor ficar dando aula de escatologia. Não que seja pecado, tem que estudar mesmo. Não que olha, do que buscar Espírito Santo. Não, é preciso a igreja crescer na graça e no conhecimento juntos. Então, Pedro e João começou a botar a mão na cabeça dizendo: recebais o Espírito Santo. E diz a Bíblia, vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Porque tem um grupo falso, irmão, que quer dinheiro por trás disso, que sopra, esse negócio de soprar e cair, aquele negócio escandaloso, que parece mais um terreiro de macumba, aquilo do inferno, que não tem nada de Deus. E por causa desse povo, nós estamos extinguindo o Espírito Santo. Nós estamos se impedindo, às vezes, de deixar Deus operar no nosso meio. Quem já viu o culto de Deus tomar alguém em profecia e alguém sair bailando em profecia e lá no altar onde alguém está, entregar o recado de Deus? A Débora está ali, Botelho. Eu estava um dia, ela era criança, né? Conheço desde pequenininha. Eu estava pregando um dia lá na igreja que o pai dela dirigia, em Belo Horizonte. O pastor Demar tinha me mandado para Caratinga. Pastor Demar, a gente fala assim, mas é o Espírito Santo, né? Para Caratinga. E fui pregar em Belo Horizonte. Um trabalho estava difícil, uma luta travada. Eu fui pregar naquele trabalho, o Congresso Jovem dos Adolescentes em Justinópolis. Quando eu estou pregando, não me pergunte de onde, não sei. Preguei a palavra e no meio daquela oração assim, estava gostoso aquela oração. Entra na igreja um rapaz com uma calça de uma cor, um terno de outra, bem magrinho. Ele não estava no culto. Ele estava passando e ele entrou. E quando ele entrou, sabe que eu sou um rapaz enérgico, sou um homem enérgico, eu não sou aquele homem lento, vocês sabem disso. Mas quando aquele rapaz entrou, eu fiquei como que em choque, parei. Eu não consegui fazer mais nada. Eu parei. E aquele rapaz subiu onde eu estava, no altar. E foi no meu ouvido e falou: eu te enviei para aquele lugar. Eu falei: opa, foi eu que te enviei para aquela cidade. Por que tu está tão preocupado? E disse mais no meu ouvido, aquele rapaz: não temes, mas use o cajado que eu coloquei nas tuas mãos. Pregue a palavra que eu tenho colocado na tua boca. A gente está ouvindo aquilo ali, muito novo, fica ali. Aí o rapaz falou assim: para tu saber que é o Senhor que fala contigo, a partir de hoje vou eu lhe usar na cura divina e na libertação. Eu não sabia nem que era orar pelos dons, nem Deus me livre. O rapaz entregou esse recado em Justinópolis e saiu por aquelas portas. Nunca mais eu vi. Voltei para minha cidade, Caratinga. Quando eu cheguei no culto, o Senhor mostrou a primeira mulher, uma senhora sentada. O Senhor mostrava que tinha um objeto escondido na casa dela que ela tinha ganhado, e que por aquele objeto uma macumbaria tinha entrado na vida dela para destruir. É coragem de chamar? Não tive coragem. Eu falei só assim: senhora, você que está sentada na pontinha do banco, vem aqui à frente, Deus quer fazer uma obra. Quando ela foi vindo, o Senhor colocou na minha boca, eu falei assim: isso é o inimigo. Quando eu fiz assim, ela caiu no meio dos bancos. A partir daquele dia, o Senhor começou a fazer uma obra. Eu estou contando isso aqui para vocês verem o que aconteceu na minha vida, do pastor Ângelo, do pastor Ademar, de todos nós. Os dons de Deus são necessários. E você, como é que você recebe os dons de Deus? Recebendo o batismo com o Espírito Santo. Quem tem vontade de receber os dons de Deus, revestimento espiritual, ele impõe as mãos e eles recebem. E por conta desses falsos, nós às vezes ficamos com vergonha, com medo de alguém pensar alguma coisa. O que tem a verdade com a mentira, irmão? Prega a palavra e deixa o poder de Deus se manifestar. Deixa eu caminhar para me encerrar com vocês. Eu quero ler com vocês em 1 Timóteo, irmãos. Eu achei muito interessante. Eu quero ler com vocês também, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Isso aqui é muito importante. O verso 14. Na verdade não é 1 Timóteo, é 4. 1 Timóteo 4,14. Existe um caso assim, ó. Depois de batizado com o Espírito Santo,
há um caso em que a pessoa despreza os dons de Deus. Eu já vi obreiros que uma hora pregavam e oravam pelos dons do Espírito Santo, depois não oram mais. Você vai perguntar: o que aconteceu, irmão? Ele desprezou. Ele falava mistério, mas hoje ele não busca mais isso. Ele buscou tanto falar língua estranha e ser renovado, mas hoje diz assim: não, né, irmã Isabel? Já estou com meus 60 e pouco, 70, para que isso? Não é o caso dela, né? Mas estou dando um exemplo. Para que isso? Falar língua estranha, para quê? Esse negócio é feio. Na transmissão do YouTube, eu fazendo careta, falando língua estranha. Eu fiquei feliz, viu, vocal? Quando eu vi vocês cantando hoje, e no meio da técnica vocal, a língua de vocês enrolou, e eles falaram outro idioma ali naquele vocal, que eu fiquei maravilhado com aquilo que desceu ali. Quando a irmã Brenda cantou, mas a outra irmã, meu Deus, que coisa linda. Ou seja, o outro idioma, irmão, é lindo demais. É muito bonito. Olha aqui, ó, que diz em 1 Timóteo 4,14: não desprezes o dom que há em ti, Timóteo. Não desprezes. Você tem um dom, não despreza o dom, não. Deus te deu. Eu não estou dizendo do dom natural, não, viu? Não estou dizendo do dom natural que você toca aí, Lucas, o sax, o instrumento. Não, não é isso não. Esse é um dom que Deus te deu, uma aptidão musical. Eu estou dizendo do dom que faz você sentir alegria na alma. Tem gente que fala língua estranha uma vez quando é batizado e nunca mais. Deus está dizendo assim: ó, não despreza não, viu? Valoriza, porque é presente meu. Valoriza, e presente meu não pode ser desprezado. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão para mim ver. Quem é batizado? Você fala mistério ainda fala? Ou está enferrujado? Ou a sua boca ficou enferrujada? Alabás, não despreza o que Deus te deu. Tem gente querendo o que você tem. Não despreza. Olha aqui, Paulo vai dizer assim a Timóteo: não despreza o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Havia, pastor Anjo, um ensinamento da igreja que os obreiros deveriam orar na sua congregação para os crentes serem batizados com o Espírito Santo. Hoje nós olhamos muitas vezes, eu estou me colocando eu aqui, nós olhamos muito assim: está vestido belezinha, a capa está boa, o paletó está bom, o cabelinho, graças a Deus, está tudo em paz. Não, irmão. Eu já vi crente com cabelão arrumadão, mil maravilha, saião, maravilha, e amanhã está na rua prostituindo. Porque, meu irmão, a roupona entra hoje e sai amanhã. Mas se o Espírito Santo entrar, alabás, teriandalás, não sai mais. Ai, a súbia. Se o Espírito Santo descer, você pode descansar. Alabassúria. Eu cheguei em Montes Claros, né? Oh, meu Deus do céu. Eu era jovem, cheguei em Montes Claros, tinha uma moça bonita tinha na cidade. E a moça mandou um recado pela minha irmã para mim. Bonita. As irmãs que é de lá vai lembrar. Mandou um recado para mim pela Raquel, minha irmã. Olho verde, bonita. Ixi, negão. Mandou um recado. Aí o meu sogro era o pastor do local da época, né? Aí ele falou assim, ó: e a jovem é aquela que pulava. Pular não quer dizer nada, meu irmão, de Espírito Santo não. Aí meu sogro falou assim, ó: essa moça tá aí, mas ela não é muito espiritual não, viu? Ela não é muito firme não. Eu não sei se ele já estava pensando lá na frente na filha, né? Preparando caminho. Mas ele falou da moça. E poucos dias depois, ela passa toda, pulava na igreja, pulava. Passa lá no trabalho, lá, fez questão de entrar onde eu trabalhava, lá no mercado. De shortinho, de topzinho. Fez questão de entrar. Irmã sabe. Ou seja, tá cheio de gente assim. Sabe por que não teve um encontro de verdade com o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo hoje está dizendo assim. Quando o irmão Paulinho estava abrindo o culto, ele falava assim: está pegando fogo esse altar aqui. Eu estava sentado ali, irmão, mas olha, de fato pegava fogo. É coisa nova que Deus quer fazer aqui hoje. Deus quer renovar os nossos jovens hoje. Deus quer renovar os nossos obreiros hoje. Deus quer renovar essa igreja hoje e dizer: não desprezes o dom que há em ti.
Bendito seja o nome do Senhor. Não desprezes. Em 2 Timóteo também, para nós caminhar para o final. 2 Timóteo, meus amados, versículo 1, verso 6. Paulo vai dizer mais um. É o grande apóstolo, irmão. A importância dos dons espirituais. Ao 6. Por este motivo te lembro que faça o quê? Na minha Bíblia diz despertes. A sua também é assim? Por esse motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então tem dom que está o quê? Inerte. É uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, mas está sem nenhum. O dom está paralisado. Está o quê? Está ocioso, está parado. Ele não usa mais aquela ferramenta. Ele não continua. O gostoso é começar no Espírito e terminar no Espírito. Aleluia. Desperte, está dormindo, esse dom está dormindo. Você fica na igreja aqui, você é batizado com o Espírito Santo, mas o seu sentido está mais no banheiro. Tem gente que gosta mais do banheiro que da igreja. Gosta mais, meus amados irmãos, da selfie depois do culto. Fica mais animadinha na selfie depois do culto do que na hora da palavra. Mas Deus está despertando alguém aqui hoje e dizendo: acorda, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, é um exemplo para nós muito grande. Essa mensagem de Paulo chegando dizendo assim: eu preciso saber como estão vocês. Vocês já receberam o Espírito Santo? Não, temos poucas informações sobre o Espírito Santo. Então vou passar para vocês informações. O batismo de vocês, está tudo bem? Porque vai chegar pessoas aqui que terão que ser batizados nas águas, porque o batismo dele não vale nada. Paulo quer saber qual é o batismo que eles foram batizados. E depois Paulo vai dizer assim: vem aqui, porque Paulo, eu imponho as mãos não só para curar, mas imponho as mãos para Deus batizar também com o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos e eles são batizados. Deus nessa tarde nos despertou para isso hoje. Quem quer voltar para a sua cidade, para a sua casa, buscando mais a presença do Espírito Santo? Senão você não vence a luta, você não vence a prova. Fica de pé, querida igreja amada do Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento com os irmãos. Vamos buscar enquanto o nosso pastor se aproxima. Vamos buscar a Deus. Levante as mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio, Pai, que a igreja do Senhor recebeu a Tua palavra. Eu creio, meu Pai, que os irmãos receberam, Pai, o despertamento do Senhor. Não deixa, meu Senhor, ninguém ficar dormindo, mas nos desperta na Tua presença. Levanta essa mocidade, meu Pai. Levanta esses jovens. Batiza eles, meu Pai, com o Espírito Santo. As nossas crianças, os irmãos de casa. Toma esse povo nas Tuas mãos. Derrama a Tua graça, derrama a Tua glória, em nome de Jesus.